Então, sempre como tem alguns rostinhos novos aqui, eu gosto sempre de fazer essa introdução, né? Porque a gente, no caso, toda sexta-feira às 16 horas, nós temos um encontro marcado aqui. Alguns chamam de mentoria, outros de reunião, outros de bate-papo, enfim. Então, toda sexta-feira a gente tenta trazer algum conteúdo aqui para vocês para ajudar a sua clínica de alguma forma, aumentar sua lucratividade, aumentar seu faturamento, aumentar os seus resultados. Tá? Hoje, né, é um dia muito especial, primeiro por já ser, né, fechamento de mês, então agradeço todo mundo que está aqui, né, prometo fazer valer a pena. E nós temos aí um convidado, né? Então eu sempre gosto de trazer também algumas outras pessoas, né, para contribuir. Primeiro, para vocês não enjoarem de mim, e segundo, para vocês sempre terem vivência de outros profissionais, né, referência também na nossa área, tá? E hoje a gente tem um assunto muito, muito legal, tá? Eu posso falar com propriedade sobre isso, porque hoje a gente atende mais de 200 clínicas odontológicas aqui na Prospecto Odonto, e fora isso tem a Prospecta Med, a Prospecta Health, que são outras empresas que nós temos aqui também. E só de dentistas a gente atendeu mais de 8 mil dentistas durante todo esse tempo de Prospecto Odonto. E aí o que acontece? A maioria das clínicas odontológicas, principalmente nesse momento, tá? Elas vivem praticamente da mesma forma. Todo mês vai começar o faturamento do zero, né? Então agora tá lutando para bater a meta esse mês, né? E aí já inicia outro mês ali e aí já começa do zero novamente. Então o que acontece, né? Vira o mês e fica aquele período ali, aquele faturamento reinicia e aí a corrida ela recomeça tudo do zero novamente. Então precisa novamente gerar lead, fazer novos agendamentos, né? Converter novos pacientes, né? Quebrar as objeções. Se em algum mês recebe menos indicação, ou às vezes a captação, o resultado dá uma diminuída, às vezes a plataforma atualiza, enfim, o faturamento da clínica já sente meio que imediatamente, igual agora com esses WhatsApps banindo, né? O WhatsApp da clínica baniu o faturamento ali já sente, né? Então é como se a clínica ela estivesse sempre ali apagando incêndios, né? E eu acredito que no caso assim de qualquer profissional da área da saúde, arrisco dizer até como empresas mesmo, né? Não vejo que apenas hoje faturar mais do que as pessoas querem, né? Elas querem é ter previsão, previsibilidade, né? Porque quando você tem isso rodando, você consegue ter mais instabilidade, né? Você consegue contratar melhor, você consegue investir melhor, você consegue ter mais segurança, né? Consegue ali tomar decisões já sabendo, olha, mês que vem tende a acontecer isso, né? Sem depender tanto aí da sorte, né? Que às vezes, esse mês eu recebi muita indicação, então vou bem, esse mês eu não recebi, então vai mal, né? E hoje também tudo praticamente funciona por assinatura, né? Provavelmente vocês que estão aqui possuem algumas assinaturas, Netflix, Spotify, Apple, a própria academia, o sistema de gestão de vocês, enfim, tudo normalmente é assinatura hoje em dia, né? Então as empresas, elas entenderam que é muito mais saudável de ter uma receita recorrente, ou seja, que todos os meses está entrando, do que ficar dependendo só de novas vendas todos os meses. Obviamente que toda empresa ela precisa vender, né? A gente não está falando que não precisa, mas a gente está falando que eu tenho que trabalhar para ter novas vendas, mas também eu já posso começar o mês já com um faturamento, com uma receita entrando, né? E aí, pensando nesses exemplos que eu falei dessas empresas, já que elas fazem, por que não pode acontecer isso também dentro da sua clínica? Né? Então, neste sentido, hoje a gente tem essa questão do plano próprio, né? Desse trabalho onde a gente consegue utilizar desse mecanismo para a gente usar essa assinatura para aumentar a receita da sua clínica, da sua receita recorrente. Só que algumas pessoas, alguns dentistas, elas já têm aí um trauma quando a gente fala esse nome, né? Plano, né? Como é que tem olha às vezes com maus olhos, né? Mas na verdade a gente não vai fazer o plano só para ter desconto, não sei o quê. Não, né? Isso é de uma forma errada de se pensar, né? A gente fala sobre esse assunto visando muito mais no benefício da questão. Tá? Então é uma estratégia que, inclusive, no nosso segmento ela é utilizada como um plano dessa forma, mas várias outras empresas já fazem, às vezes como cashback, fidelização, né, fidelidade, programas de pontos. Às vezes você participa desses programas e nem sabe, né? Então já está algo aí
presente em muitas pessoas e em muitas empresas, tá? Então, essa estratégia que a gente vai passar para vocês hoje, ela é uma estratégia que busca também até mesmo aumentar a frequência dos seus pacientes, aumentar o seu ticket médio, gerar mais ainda indicações. Tem cidades que, quando você implementa essa estratégia, você vira referência, porque não tem outras pessoas fazendo isso, né? Ainda não é algo comum, né, nas clínicas, essa estratégia que a gente vai passar aqui. Então é como se fosse, não sei se vocês já ouviram falar, a estratégia do Oceano Azul, né, e a estratégia do Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é um momento, é um lugar onde aquela estratégia todo mundo já sabe, todo mundo já é saturada. E o Oceano Azul, de forma resumida, é um oceano onde a gente ainda consegue explorar, a gente ainda consegue aproveitar essa estratégia. Então, as pessoas ainda não conhecem, né, muito bem aquilo, você consegue aproveitar bastante isso. Tá? Então, no caso, a estratégia que a gente vai passar para vocês hoje é, no primeiro dia do mês, você já vai conseguir saber aí que uma boa parte do seu faturamento, da sua receita, já vai acontecer antes mesmo de, às vezes, você vender para um paciente novo, porque na receita recorrente, todos os meses, aquela assinatura, aquele valorzinho vai estar entrando dentro da clínica, tá? Então, isso muda completamente, né, a forma como você administra o seu negócio, né? Eu mesmo, a gente tem uma clínica própria, né, e lá a gente gosta muito de trabalhar assim. A ortodontia, a gente busca sempre fazer com que ela já pague os nossos custos fixos, ou seja, a ortodontia ela é uma receita recorrente, e aí todos os outros procedimentos, né, implante, clínico geral e tudo mais, vão entrando ali como margem de contribuição, né, para fazer o crescimento do caixa, né? Então eu já tenho todos os meses o meu custo fixo pago já com a minha ortodontia, com aquele valor que eu posso prever da ortodontia, né? E o restante que vai entrando vai ser crescimento de caixa, em resumo, né? Então é basicamente isso, essa essência, né? Essa estratégia da receita recorrente que a gente quer aplicar para vocês. Tá? Então, é claro que captar novos pacientes continua sendo extremamente importante, inclusive aqui na Prospecta a gente respira isso todos os dias, né? Mas hoje existe essa grande diferença de uma clínica que tem todo mês voltado zero e uma clínica que já tem isso, né? Esse faturamento já acontecendo aí logo no início do mês. Tá? Então, bom, acho que já dei uma introdução aqui para vocês sobre o que a gente vai falar hoje. E aí, para agregar para vocês, a gente trouxe o Marvio, né? Também é dentista, ele já ajuda diversas outras clínicas, né? Com essa parte de plano próprio, tem a parte do QI Dente também de precificação, que é algo muito bacana, referência aí no mercado. Então vai ser um conteúdo aí de dentista para dentista, né? E eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, até porque também é fim do mês, né? E a gente vai fazer cada minuto aí valer a pena, tá? Então, Marvio, primeiro agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, tá? Fica aí à vontade. No final da reunião, gente, a gente sempre deixa um espacinho ali para tirar dúvida, vai colocando nos comentários se surgir também, a gente sempre busca dar um tempinho aí para conseguir falar com vocês, tá bom? Marvel, fica à vontade, tá? Obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. Beleza? Obrigado, Matheus. Boa tarde aí, pessoal. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o Matheus aí pela introdução que ele deu, porque, olha, foi a introdução assim, melhor até do que eu falo. Vou até começar a te convidar aí para fazer as introduções para mim. Passou muito bem a ideia, o entendimento aí da ideia e as vantagens aí que o plano próprio aí traz para o seu negócio. A única coisa que eu complementaria, eu não vou ser repetitivo em termos do que o Matheus já falou, é que o plano próprio também pode ser utilizado para captar novos pacientes. Além de você fidelizá-lo, você também usa ele como ferramenta de captação. Então você tem, eu vou falar ao longo aqui da nossa conversa algumas formas de captar, mas ele também tem essa função, tá? Bom, primeiramente, assim, para deixar esse papo aqui mais fluido e não tão aula chata, eu vou contar para vocês da onde que surgiu, de onde é que nasceu o plano próprio. Porque eu tinha clínicas, eu sou dentista, como vocês, eu estou formado aí há 26 anos, sou de 2000, eu me formei, e sou um dentista que já passou por todas as fases. Já fui dentista de pegar minha maletinha ali, e nas clínicas, trabalhando como autônomo por porcentagem, já tive consultório sozinho, sem secretária,
limpando, esterilizando, atendendo telefone. E já tive clínicas com equipe, né? Inclusive, fui para clínicas com equipe, porque eu, né, no meio da carreira, descobri que não gosto de atender. Então, eu sou um dentista que, sei, apesar de ter atendido, ter me especializado, tal, seguiu o caminho todo, mas, felizmente, no início da carreira, com 7 anos de carreira, já descobri que não gostava de atender e fui para o lado empresarial. E aí comecei a desenvolver outras soluções empresariais, porque eu estava focado só nisso. Então, eu tive clínicas, comecei com uma clínica, né? Depois tive mais clínicas, onde eu estava focado exclusivamente na gestão da clínica, em buscar pacientes e gerenciar a clínica. Então, isso te permite que você tire os olhos da boca do paciente e olhe para o mercado, e olhe para o negócio e enxergue as soluções. E muitas vezes vocês só não estão enxergando porque estão o dia inteiro olhando para a boca do paciente. E isso não dá tempo de olhar para outra coisa. Então, assim, eu tinha lá na clínica, né, começou com uma, e eu tinha ali minhas fontes tradicionais de captação, investir em agência, tal, aquela coisa. E uma das fontes de captação que eu tinha era um cartão de desconto que eu era credenciado. Sabe esses cartões que tem, né, de desconto? Eu era credenciado a um deles e eles me davam bastante pacientes de orto. Tenho feito uma boa parceria, conseguia bastante pacientes de orto através deles. E conversando com esses pacientes, eu descobri que boa parte deles, a maior parte deles, estava entrando nesse cartão de desconto e pagando a mensalidade desse cartão de desconto para ter acesso à ortodontia na minha clínica. E aí eu pensei, por que eu não corto esse intermediário, então? Por que ao invés de eles não pagarem essa mensalidade para eles, eles não pagam direto para mim? Pode até pagar uma mensalidade menor. Eu aceito. E assim surgiu os primórdios do plano próprio, as primeiras ideias, né? E eu comecei a entender que existia uma demanda para isso, tá? Porque o pessoal estava pagando, e na época não era barato o que estavam pagando para ter acesso a isso. E aí eu comecei a desenvolver até chegar nisso aqui. Hoje o plano próprio está muito mais desenvolvido do que foi na minha época, né? Porque ele começou rudimentar e a gente foi melhorando ele. Mas o plano próprio me trouxe tudo isso que o Matheus me comentou, trouxe estabilidade financeira para o meu negócio, né? É como se eu tivesse uma segunda ortodontia, mas só que voltada a todos os tratamentos, entrando em mensalidade. Fidelizava meus pacientes, porque quando o paciente está pagando uma mensalidade, ele dificilmente procura outra clínica, né? Ele até começa a parar de ficar pesquisando tanto preço, como fazem os pacientes atualmente. E gerava mais fechamentos de tratamentos para mim, porque pelo plano próprio o tratamento ficava mais acessível para o paciente. E ele acabava tomando também uma consciência de resolver os seus problemas, porque ele estava já investindo na sua saúde ali no plano próprio. Então ele já pega aquela motivação, né, porque já está investindo ali, ele pega uma motivação para já resolver os problemas dele, né, do que quando ele está fazendo assim esporadicamente só aquilo que aparece emergencialmente. Então, o plano próprio se consolidou esse conceito na minha clínica e começou a aparecer como uma fonte de captação de pacientes. Eu comecei a utilizar o plano próprio, primeiramente, para fechar o plano com empresas. E foi uma excelente fonte de captação que eu tive, porque eu não gastava nada para captar esses pacientes. Basicamente, gastava relacionamento, né, e tempo. Então, o plano próprio, ele abria as portas da empresa para mim, para eu poder trazer aqueles colaboradores da empresa para dentro da clínica para poder ser atendido pela clínica. Então, isso se tornou-se uma fonte de captação de pacientes muito eficiente e barata. Depois eu comecei a ver que eu conseguia também reaquecer a minha base de pacientes com o plano próprio. Vocês provavelmente têm aí uma lista de pacientes cadastrados grande, né? Todo mundo tem aí seus pacientes cadastrados. São pessoas que um dia foram na sua clínica.
Não precisam ser pacientes ativos, mas pessoas que um dia foram fazer um orçamento aí, fizeram um cadastro, ou foram fazer uma emergência e fizeram um cadastro. Todas essas pessoas são seus leads em potenciais, mas são leads mais qualificados, porque eles não te viram apenas num anúncio da internet e deixaram um cadastro lá. Eles foram até a sua clínica, sentaram na sua cadeira, não fecharam ou fecharam alguma coisa por circunstância da época, mas já conhecem, já experimentaram a sua clínica. Então eu comecei a reaquecer essa base usando o plano próprio, o que se tornou muito mais eficiente para mim do que simplesmente tentar reaquecer a base chamando para fazer uma limpeza, o que era algo comum que a maior parte dos dentistas faz, mas que já é um papo meio batido pelos pacientes. Tá? A câmera tá piscando aqui, eu não sei porquê. Parecendo uma balada. Pois é, tá piscando aqui. Não, mas eu para frente aqui. eu acho que ela deve ter o sensor ali, ou deve ser a luz, mas segue aí que daqui a pouco ela volta. Tá, vou ficar paradinho aqui, aí ela para. Então, eu comecei a utilizar essa base, esse reaquecimento de base, para tentar converter esses pacientes em assinantes. E isso começou a dar muito certo, porque eu comecei a fazer isso linkando com a necessidade que eu sabia que esse paciente tinha, porque eu sabia a necessidade dele, porque estava lá, escrito lá no prontuário dele. Então, se um paciente tinha vindo lá na clínica há 6 meses atrás fazer um orçamento de protocolo, por exemplo, eu já conseguia ver isso lá no prontuário. Então a secretária entrava em contato e falava: olá, você veio aqui há 6 meses fazer um orçamento de protocolo, você já fez esse tratamento? Não, não fiz ainda. Então, agora a gente está com um plano próprio que esse teu orçamento vai ficar bem mais acessível pelo plano. Vamos marcar um horário para a gente te mostrar como é que ficaria pelo plano? Por que a pessoa não ia se interessar? E assim começamos a converter vários pacientes em assinantes. E aí eu já estava com uma segunda forma de captar pacientes e captar pacientes e assinantes sem gastar nada. Porque a base já estava lá, já era minha. Eu estava com uma secretária, que eu estava pagando o salário dela, e ela, o tempo que ela ficava ociosa era o dinheiro que eu estava jogando fora. Então eu já estava arrumando função para ela. E eu tinha as empresas. Então eu já estava com uma segunda fonte de captação funcionando, tá? Através do plano próprio. Então, essa versatilidade que o plano próprio me trouxe começou a me abrir os olhos. Aí eu comecei a ver que começou a acontecer outra coisa também. Indicações espontâneas. Porque o plano próprio é uma novidade. Nenhuma clínica tem. Não que nenhuma tem, né? Mas a maior parte das clínicas não tem. Então, quando um paciente assina, ele quer indicar essa novidade. Porque ele acabou de assinar, ele acha novidade, então ele acaba indicando bastante outros pacientes por ser uma novidade, por ser uma coisa diferente. E aí começaram a ocorrer indicações pelo plano próprio. E depois eu comecei a ver também que o plano próprio estava tornando a minha clínica diferente das demais. Porque quase nenhuma tinha, então era um diferencial. Então, quando eu fazia anúncios, né, como vocês fazem com a Prospecta, eu não estava fazendo anúncios de tratamentos, como todas as outras clínicas fazem. Eu estava fazendo um anúncio diferente, que me tornava diferente. Né? E aí e quando você é diferente, você chama mais atenção. Então, estou falando tudo isso para mostrar assim, como complementando o que o Matheus trouxe. Então, o plano ele vai além de apenas gerar uma renda recorrente. Ele abre todo esse leque aí de novas possibilidades. E isso, gente, deixa o negócio de vocês, que é uma preocupação que vocês precisam ter também, com muito mais valor agregado ao negócio em si. Porque pense bem, eu conheço muitos dentistas, né, que eu lido com eles todos os dias, que têm a agenda cheia de paciente, atendem bem,
E aí, quando vão se aposentar, vão querer vender o seu consultório e não vão conseguir mais do que o valor dos equipamentos depreciados. Porque o negócio deles não tem valor. Porque o negócio são eles. Um comprador que for comprar esse consultório de um dentista assim, ele não vai, mesmo que o consultório fature 500 mil por mês, toda a clientela está vindo atrás desse dentista. Se esse dentista sai, a clientela se dispersa. Então, o consultório não vale nada. E é isso que um comprador vai comprar. Então, se você tem um consultório, uma clínica, independente do seu nome, que os pacientes estão indo atrás da sua clínica, não do seu nome, aí você pode vender o faturamento, o seu negócio. E isso é uma aposentadoria real. É muito melhor, você consegue um retorno muito maior do que apenas a previdência privada da Unicred, que a maior parte dos dentistas e profissionais de saúde acabam se construindo como aposentadoria. Tá? Então, eu falo isso de experiência própria, porque foi o que eu fiz com as minhas clínicas. Chegou um ponto, né, que eu recebi uma proposta boa e eu vendi elas muito bem, porque os pacientes não estavam vindo atrás de mim, eles vinham atrás da clínica, né, da estrutura, do serviço que estava sendo oferecido, e isso eu pude garantir para o comprador que ele teria o mesmo faturamento que eu estava tendo no momento, porque a minha saída não ia... Aí, voltou. Porque a minha saída não ia impactar o faturamento, né? Então, e eu tinha algo também que valorizou demais a minha clínica, que era um sistema próprio de captação de pacientes com geração de renda recorrente. Então, quase nenhuma clínica tem isso. Então, imagina o valor que foi a minha clínica para isso. Tá? Então, eu estou trazendo aqui desde da simples captação e rentabilidade, que é o problema do dia a dia, até o quanto isso pode valorizar o negócio de vocês. Como o investimento num plano próprio é um ativo da clínica de vocês que vai valorizar o negócio de vocês. Tá? Bom, o plano próprio foi evoluindo. Né? Eu comecei rudimentar e, né, eu consegui botar em prática na minha clínica. E assim, né, depois que eu vendi as clínicas, eu comecei a dar aulas para dentistas sobre gestão de clínicas e tal. E aí, fazia parte do meu método ali, dos meus ensinamentos, falar sobre o plano próprio. E eu comecei a ver que tinha muito interesse nisso. Provavelmente deve estar passando na cabeça de vocês aí, como passa na maior parte das pessoas que eu converso. Eu sempre tive vontade de ter um plano próprio, só que eu nunca soube por onde começar. Boa parte dos dentistas que eu converso tem esse pensamento. E aí eu resolvi, ao invés de falar só nas mentorias que eu dava, individuais, fiz um curso sobre isso. E um curso online, comecei a vender esse curso. Né? E aí, à medida que eu fui vendendo curso, conversando com os, dando mentoria e tal, eu fui conversando também com os dentistas, pegando as experiências deles, e fui evoluindo o método também, porque eles tinham excelentes ideias e era um laboratório, não estavam outras coisas acontecendo. Então, estou contando tudo isso para dizer que começou de um jeito rudimentar ali, apenas eu olhando uma oportunidade de cortar intermediário e até onde foi evoluir, que eu vou mostrar para vocês até onde hoje chegou esse ponto aí do plano próprio. Tá? Mas agora, uma vez que eu entendi isso aí, eu quero mostrar para vocês como que não é difícil montar um plano próprio. Tá? Como que está dentro da possibilidade de vocês e é fácil poder montar. Tá? Bom, vou compartilhar a tela aqui, só um minuto. Eu vou avisar você a hora que estiver funcionando. E esse trabalho do plano, né, Marvel, ele é uma
uma questão, é um trabalho de quanto antes começar melhor, né? Porque hoje é 31/7 e esperamos que no dia 31/7 do ano que vem, se a pessoa colocar em prática isso que você vai mostrar, ela vai construindo uma carteira, né, de pacientes que tende a trabalhar, né, tende a aumentar, e aí ela vai conseguir ter esse objetivo aí de ter mais que às vezes o custo fixo, ou ter aquele dinheiro entrando a partir do que, se ele tiver na clínica não tiver as coisas acontecendo, né? Então é um trabalho quanto antes começar melhor. Vamos lá. A sua tela não tá aparecendo ainda, Tá, tá? eu acho que eu fiz errado. Tá, te aviso. Vamos lá. Vamos Aí, ver. deu, pessoal? Estão vendo aqui? Tá mostrando daí o documento, né? Isso, que eu vou escrevendo aqui o que eu Tá. quero falar. Bom, como é que a gente monta um plano próprio? Tá? A gente vai ter que utilizar as coberturas, né? Coberturas de planos. E eu vou utilizar dois tipos de cobertura. Tá? Então, vou botar aqui. Coberturas. Então, a primeira cobertura que eu vou utilizar é a cobertura integral. Essa aí é essa cobertura integral é aquela onde a execução do procedimento está inclusa o valor da mensalidade. Ou seja, o paciente não precisa pagar mais nada. Ele só paga a mensalidade e ele pode chegar a executar o procedimento. Tá? E a gente tem também a cobertura por coparticipação. Participação. Essa é a cobertura onde o paciente paga um valor para o procedimento ser executado. Só que é um valor bem menor do que o particular. Todos os convênios trabalham dessa forma. Né? Vocês conhecem convênios, tem cobertura integral e cobertura por coparticipação. Então, eu consigo fazer a inclusão de todos os procedimentos da minha clínica através desses dois tipos de cobertura. Não importando se são procedimentos de custos muito altos ou mais baixos. Então, normalmente, na cobertura integral, eu consigo incluir procedimentos de custos menores. E nos procedimentos, na cobertura de por coparticipação, eu incluo procedimentos de custos maiores. Então, eu consigo, dessa forma, incluir implantes, próteses, reabilitações, pela cobertura de coparticipação. E por que é interessante, vou até descompartilhar para conversar isso, por que é interessante eu pegar esses procedimentos de coberturas maiores, aliás, os procedimentos de custos maiores e incluir pela coparticipação? Porque se eu colocar uma coparticipação, se eu colocar um procedimento de custo maior, como implante, reabilitação, na cobertura integral, eu vou precisar de um valor de mensalidade muito alto para poder cobrir. E aí, eu não vou conseguir vender. Os pacientes eles pagam mensalidades menores. Então, eles vão aceitar melhor eu ter uma mensalidade mais baixa que cubra pela coparticipação, do que uma mensalidade muito alta que cubra no integral esses procedimentos. Então, estrategicamente, vende mais assim. E assim eu consigo cobrir tudo. Então, eu monto os meus planos mesclando esses dois tipos de coberturas. Tá? Então, vamos lá, voltando lá para compartilhamento de tela. Aí tá aparecendo o meeting. Aqui. Aí, pronto, boa. Pronto. Então, assim, que tipos de planos que eu gosto de montar? Tipos de planos.
Lembrando, né, voltando aqui, que eu vou misturar os dois tipos de cobertura para montar. Então, normalmente eu gosto de montar um plano mais básico, que seria um plano de entrada, com uma mensalidade menor, tá? Um plano premium, que é um plano já com uma cobertura, uma maior cobertura, com uma maior cobertura. Tá? Em um plano de tratamentos específicos. Ou seja, um plano de orto, um plano de harmonização, um plano de odontopediatria, por exemplo, e assim por diante. Tá? Então, normalmente são esses os tipos de planos que eu gosto de montar, porque aí eu consigo ficar dentro da necessidade das pessoas. Sempre o que mais vende é o básico, né? Logicamente. Só que assim, a gente se surpreende, depende do perfil da clínica. Tem muita clínica, por exemplo, que o de orto é o que mais vende. Porque tu consegue fazer um plano onde tem uma mensalidade que está tudo o que ele precisa incluso, da documentação, instalação do aparelho, manutenção, contenção no final do tratamento, planeamento no final do tratamento, as limpezas no meio do tratamento que ele precisa. Então ele olha aquilo tudo, faz a conta e vê que vale a pena. E aí, qual é a vantagem? Trazendo aqui vantagem de um plano de orto, né? Qual seria a vantagem para o paciente? Se ele só botar tudo na ponta do lápis, ele gasta menos com a mensalidade, né, do que pagar tudo separado. E para o dentista? Ele não está mais vendendo a manutenção. Ele está vendendo a mensalidade, a assinatura do plano de orto, que tem que ser paga todo mês, independente se ele vem ou não. Tá? E aí eu vou falar sobre formas de pagamento mais à frente. Tá? E assim a gente resolve um problema da orto, que é a questão do paciente só pagar a manutenção quando vem na manutenção. Aí quando ele tem dinheiro, ele vem, quando ele não tem, não vem. Aí ele está pagando um plano de orto, que tem a mensalidade do plano de orto, que ele é obrigado a pagar todo mês. Tá? E isso estabiliza, ele já está vendendo tudo antecipadamente. Tá? Então, assim, com essa variedade de planos, eu consigo estar sempre dentro da necessidade de algum paciente. E sempre gerando renda recorrente para mim. Então, percebam, nessa formação dos planos, eu consigo ter duas fontes de renda. Voltando aqui para compartilhamento. Assim eu consigo ter duas fontes de renda. Com o plano. Eu tenho as mensalidades e eu tenho a coparticipação. Porque a coparticipação, se feita com precisão, com a precificação precisa, e aí eu recomendo o uso do Kident para fazer isso. O Kident é muito eficiente para fazer isso, que é um software que eu sou CEO aqui de precificação em tratamentos odontológicos, onde você vê exatamente quanto é que tem de lucro em cada procedimento. Aí você consegue fazer uma coparticipação que te dê lucro. É um lucro menor que particular, mas ainda assim te dá lucro. E o grande segredo dessa coparticipação é ela ser um bom negócio, tanto para o dentista, porque dá lucro para o dentista, como para o paciente, porque vale a pena para o paciente pagar mensalidade para ter acesso a ela. Tá? Então, construindo dessa forma, você consegue criar uma proposta boa para o paciente, que ele faz a conta, no final das contas, e não tem como entrar, como não entrar. Tá? Perceba uma coisa, em relação a valor de mensalidade, né? Agora voltando a falar de valor de mensalidade, que é um valor de mensalidade. É uma coisa que boa parte dos dentistas tem essa dúvida, né? Qual o valor de mensalidade que vai valer a pena para mim?
Lembrando aqui das coberturas, e sabendo todos os conceitos que eu falei até agora, a mensalidade ela tem que cobrir apenas os procedimentos de cobertura integral. Os de cobertura por coparticipação não precisa cobrir, porque a própria coparticipação já está cobrindo. Tá? Então, a mensalidade vai variar de acordo com a quantidade de procedimentos que eu tenho na cobertura integral, a quantidade e a frequência com que eu estou dando eles. Porque eu posso, eu não vou ter tempo de explicar aqui como que chega no valor de cada mensalidade, mas lembrando aqui, resumindo, eu posso utilizar de alguns limitadores para poder chegar nesse valor de mensalidade, para poder a conta fechar. Porque eu vou usar aqui, como eu falei, a base é os procedimentos de cobertura integral. É isso que eu vou usar como base para chegar no valor de mensalidade. Só que essa conta tem que fechar. E para a conta fechar, eu vou usar alguns limitadores. E os limitadores que eu posso utilizar são 2, a carência e a cota máxima. Carência é um tempo que o paciente tem que ficar pagando mensalidade sem ter a execução do procedimento inclusa, para poder essa conta fechar. E a cota máxima é a quantidade máxima de procedimentos que a pessoa pode fazer por um determinado período de tempo. 2 por mês, 2 por ano, e assim por diante. Então, é com base nisso que eu chego no meu valor de mensalidade. Tá? Para eu poder fazer essa conta fechar. Tá? E aqui, gente, para quem está começando, isso tem que ser feito de uma forma muito precisa. Porque a real dos planos é o seguinte, você começa a ganhar mais dinheiro com os planos quando você tem mais pessoas pagando do que utilizando a cobertura integral. Né? Só que as grandes empresas, elas têm capital de giro para bancar esse início. Então, elas investem dinheiro para amargar um prejuízo até ter uma quantidade, aí botam um valor lá embaixo de mensalidade para ter uma quantidade, até chegar a ter uma quantidade grande de assinantes que esteja superando, porque sempre vai ter mais pessoas assinando do que utilizando. Isso é em qualquer seguro ou plano. Isso é uma regra que acontece com todos eles, não vai ser diferente com vocês. Só que o problema é o início. Se eu tenho 2 assinantes e um utiliza, eu estou com 50% de taxa de sinistralidade. E é isso que dificulta o meu negócio. Agora, se eu tenho 3 e um utiliza, aí eu passo a ter 33%. Então, quanto mais gente eu tenho, maior a chance da minha taxa de sinistralidade ser menor. Só que a maioria dos dentistas não tem o capital de giro para investir, para manter essa operação até chegar nesse nível. Por isso que tem que ser altamente criterioso na execução, na determinação dessa mensalidade, para que ela seja feita de um jeito em que, se o paciente, se todos utilizarem, você não tem prejuízo, e se o paciente largar, parar de pagar no meio, você também não tem prejuízo. Tá? E é isso que foi desenvolvido aqui dentro do meu método. Tá? Para você, porque essa é a realidade dos dentistas. Os dentistas não têm dinheiro sobrando para fazer isso. Tá? Então, assim você vai construindo a sua oferta. Tá? Agora, como eu falei para vocês, o plano próprio foi evoluindo. Antes, eu fiz de uma maneira rudimentar, depois reuni em cima de um método que foi dado aqui no curso online que eu dava, já fiz até palestra para o Matheus aqui, apresentando o curso online e tal. Só que eu já vendi para bastante alunos aí, tipo, a gente tem mais de 1.500 alunos. Então saiba, já tem 1.500 dentistas no Brasil aí com plano próprio. Só que começaram a surgir algumas necessidades a partir daí. Os dentistas começaram a perguntar e pedir para nós
algum local onde eles pudessem gerenciar melhor esse plano. Porque tinham muitas regras, tinha a questão das cobranças de mensalidade, como é que vê quem está inadimplente, quem não está, as coberturas, quando tem aquelas cotas máximas, como eu vou controlar quanto que cada assinante usou, como que eu vou controlar a carência, caso eu coloque alguma carência, enfim, o gerenciamento do plano. Porque antes, né, dentro do meu método, a gente fazia esse controle todo manualmente no prontuário do paciente. E aí surgiu-se uma necessidade de fazer uma plataforma que gerenciasse tudo isso. Aliado a isso, eu também percebi que, atualmente, não só os dentistas, como as pessoas, estão com muito curso, compram muito curso, e aí não tem tempo de assistir. Precisavam de algo mais rápido para montar o plano. Né? Tipo, as pessoas, elas, às vezes, compraram aí 5, 10 cursos, e aí chega lá, tem um monte de aula para assistir, aí tem que assistir as aulas, entender, montar um negócio, ainda dá um tempo. Então, eu via que muita gente acabava desistindo no meio do caminho por conta do processo ser mais demorado. E por conta de tudo isso, a gente desenvolveu uma plataforma onde você consegue montar os seus planos dentro de todas essas regras que eu expliquei, que parecem ser complicadas, mas você monta facilmente, seguindo um passo a passo. Em menos de 30 minutos, o seu plano já está pronto, e onde você faz as cobranças de mensalidade lá dentro dessa plataforma e a gerencia lá por dentro. Tanto o seu plano como as coberturas e os pagamentos. Tá? Então, quero mostrar para vocês essa facilidade. Como que, se vocês têm hoje a vontade de ter um plano próprio, como está muito mais fácil que na época que eu criei. Sabe? Hoje está uma plataforma que está acumulando aí todos esses meus 15 anos de experiência com plano próprio, que é isso que eu já trabalhei com plano próprio, todas reunidas aqui num lugar só. Então, deixa eu dar uma olhada e mostrar para vocês aqui como é que é. Eu aviso a hora que aparecer. Vamos ver, tá no meeting aí, tá no sistema agora. Então, essa é a plataforma, pessoal. Então, primeiramente, vocês entram aqui em planos. Olha a facilidade que é. Vocês vão criar, vão clicar em criar plano. Eu vou já entrar aqui num plano já pronto para vocês poderem ver a utilização. Então, aqui vocês botam os dados da clínica. E aqui tem os serviços. Vocês vão escolher o serviço que vão colocar. Né? Hoje a gente abriu para essas outras partes aqui da medicina, né? Caso seja só odonto, deixa só odonto. E aí a gente vai para a cobertura integral. Lembra da cobertura integral? E aqui você vai criando suas regras. Vou botar aqui, ó, limpeza completa. Vou botar uma regra. 2 por ano. Pronto, é uma regra que eu criei. Agora eu vou botar uma restauração. Posso criar uma regra de 30 dias de carência. Ou 90 dias de carência. E eu posso escolher que eu vou dar carência só para se for paga no boleto, por exemplo. Ou em tudo. Enfim, eu posso criar a regra que eu quiser. Posso botar uma limitação, 2 por mês, por exemplo. E assim por diante. Eu vou criando as minhas regras aqui dentro dessa plataforma. E toda ela tem um vídeo tutorial aqui, onde eu estou explicando como você faz, quais são as regras para utilizar esses limitadores. Então, ela é uma plataforma toda autodidata. Você vai seguir, vídeo curtinho, ó, de 2 minutos e 45, com a instrução já direta. E você só seguir e copiar isso aí. Aí tem a coparticipação. Você vai escolher quais são as especialidades que vão fazer parte da sua coparticipação. Você vai determinar aqui os percentuais de coparticipação que você vai dar. Ou você cria os percentuais, ou você cria a sua própria tabela de coparticipação. E é algo que eu recomendo. Não fazer assim como a maioria dos dentistas fazem. Vou dar um desconto de 30% em tudo. Não. Cria uma nova tabela. Você criando uma nova tabela, você pode dar descontos variados. Uns procedimentos vão ter, conforme a margem de lucro que o seu procedimento tem, né? Então, uns procedimentos vão ter 5%, outros 10%, outros 30%, outros 50%. Vai ter variado. E aí você pode dizer que o seu plano dá descontos de até 50% de desconto, o que fica
uma oferta bem mais atraente. Tá? Aí você determina alguns benefícios, você pode dar vários benefícios aqui, inclusive pode adicionar benefícios para agregar valor, né? Quanto mais benefício você agregar valor no seu plano, mais potencial tem seu plano, inclusive cashback é um benefício que eu gosto de dar. A precificação, e aqui vem o negócio, a gente tem já 3 métodos de precificação da mensalidade. Então, você vai botando, tem 3 métodos, o método do plano básico, prêmio e tratamento. Então, você vai preenchendo aqui os campos, de acordo com as informações que ele te pede, e a própria plataforma já te sugere o valor de mensalidade a ser cobrado. E você pode até criar o esquema por dependente aqui. Ó. Tem até um esquema para você adicionar dependente. E aí escolhe a forma de pagamento. Se eu vou receber no cartão recorrente mensal, eu vou querer receber o valor anual parcelado em 12 vezes, ou no boleto, ou anual, valor anual completo, enfim, eu posso escolher as formas de pagamento que eu quero. Tá? E aí depois eu publico. Então, eu posso criar vários planos aqui, cada um dos planos que eu criar, ele já vai sair com uma landing page pronta, né, um site de divulgação dele pronto, com as características do plano que a gente determinou, e aqui o seu assinante pode assinar. O paciente vai botar os seus dados aqui, nesse link de checkout, e ele assina por aqui de acordo com as formas de pagamento que você pré-configurou. Tá? E aí ele assinando, ele cai dentro da sua plataforma e, como um assinante, você consegue gerenciar as cobranças de mensalidade dele. Uma coisa importante, que o pessoal fica preocupado. E os contratos? Nessa plataforma, os contratos são gerados automaticamente, de cada plano. Então, aqui ele é gerado automaticamente com as características dos planos que você configurou. E ele já está com as regras. Regras de pagamento de multa, caso não pague a mensalidade, em caso de rescisão de contrato. E já preenchido automaticamente com os dados da sua clínica e com os dados do assinante que ele colocou lá no seu link de checkout. Tá? Então, aqui você vai ter o controle dos seus assinantes todos vão aparecer aqui, você tem a ficha deles, aí você vai conseguir ver aqui os dados dele, o plano que ele tem, a utilização da cobertura integral, aí você consegue ver se são 2 limpezas por ano, aí eu controlo por aqui, ó, tem o saldo de uma, ele utilizou uma, tem o saldo de uma, se ele fez mais uma limpeza, eu posso botar aqui, ó. Ok, agora ele vai ter um saldo de 0, ele utilizou 2. O esquema de carência também, quanto tempo libera, tudo eu consigo controlar por aqui. O cashback, tem já um sistema próprio para você gerenciar o cashback conforme a utilização dele. Se ele gastou R$1.000 aí na sua clínica, você registra e dá o cashback aqui, de acordo com quanto você quer dar de cashback, se quer dar 5%, 10%, 3%, quanto quiser. E os contratos. Quando ele assina o plano, ele tem que aceitar os termos de uso. E os termos de uso são os contratos. E uma vez que ele aceite, aparece aqui, fica cadastrado aqui na sua ficha dele, que ele aceitou no tal dia. Então você tem a segurança jurídica disso. Aí aqui aparece cobranças, aqui quem está inadimplente, quem está em dia, vai aparecer aqui para você. E a plataforma já gera um envio automático de e-mail 5 dias antes do vencimento da cobrança e depois que venceu a cobrança. Então ela já vai lembrando caso esteja vencido. Envio automático de e-mail. E caso o assinante não pague em até 5 dias, você pode mudar esse prazo também aqui dentro nas configurações. O acesso dele à área de login dele, que ele também vai ter uma área de login, vai ser cancelado. Então ele perde os acessos aos benefícios dele. Tá? Aqui o esquema de cashback, você consegue controlar o cashback de cada um dos assinantes do seu plano. E as configurações, você vai botar a identidade visual da sua clínica e a sua área de login, lá do assinante, que ele vai ver, vai ficar com a sua cara, como se a plataforma fosse sua. E isso é muito interessante. E agora eu vou mostrar para vocês o que o assinante vai receber. Como que
ele, assim que ele assina o plano da sua clínica, o que ele recebe? A área de login dele. Então, ele entrando, ele já tem acesso a essa plataforma aqui, ó. Essa é a do assinante. Então, ele já vê o quanto que ele tem de cashback disponível, ele tem acesso à carteirinha digital dele, que ela vai ser automaticamente gerada com os dados, com os seus dados, com os dados do assinante, né? Com o tipo de plano que foi feito, com a sua identidade visual, e aí o assinante tem que apresentar essa carteirinha aí na sua clínica para ter acesso aos benefícios e coberturas. O plano dele, ele vai conseguir ver tudo que tem no plano dele aqui, ó, a cobertura integral dele, quanto que ele já utilizou. Lembra que eu botei lá 2 limpezas que já tinham sido utilizadas? Aparece aqui, ó, atualizando. As carências dele, quando é que libera, a coparticipação dele, o histórico de pagamentos. E os demais planos seus vão aparecer aqui também. E ele pode fazer o upgrade de plano por aqui, ele pode assinar outros planos por aqui também. Tá? E a conta dele, onde ele vê aqui os dados dele e os contratos que ele aceitou e assinou. Enfim. Hoje está muito mais fácil. Hoje você consegue, com essa plataforma, você está entregando para o seu paciente algo real. Você está entregando, ele assina dentro da plataforma, ele tem acesso e você consegue controlar a mensalidade dele, tirando o acesso dele, caso ele não pague a mensalidade. Tá? E voltando a falar aqui sobre valores de mensalidade, a gente, né, sobre forma de pagamento de mensalidade, o pessoal também tem muito essa dúvida. Ah, e a inadimplência, como é que eu faço? Você tem 3 formas de pagamento básicas para utilizar, para oferecer para os seus assinantes. Ou ele parcela o valor anual em 12 vezes, que é a forma mais segura de você receber, ou ele faz como assinatura, tipo pagamento recorrente no cartão, que é a segunda forma mais segura de receber, ou no boleto, que é a forma mais insegura. Tá? Então, você incentiva ele a ir para a forma mais segura. Então, as mensalidades vão ser mais baratas se for em 12 vezes, segunda mais barata no cartão recorrente e terceira mais barata no boleto. Então, você incentiva ele para ir. Juntando isso com um contrato amarrado, a inadimplência cai. Tá? Então, fazendo desse jeito e tendo esse corte automático do acesso à plataforma dele, quando ele deixa de pagar, a inadimplência fica muito reduzida. E assim, gente, o paciente que entra no plano próprio, ele entra porque ele precisa fazer um tratamento. Tá? Ele tem tratamento para fazer, ele precisa. Então, ele não vai deixar de pagar. Porque ele já está interessado em fazer. Tá? Então, isso tudo faz a inadimplência ser menor. Tá? Então, Matheus, já chegando aqui para o encerramento, essa aqui é a ideia do plano próprio, como que ele é, o que ele é, como ele nasceu, né? Revisando aqui que foi minha palestra, como o que ele é, quais as vantagens que ele traz para o negócio, né? Que tu introduziu muito bem, como ele nasceu, como ele foi construído, até onde você pode chegar com ele, né? E hoje, como construir ele através das suas coberturas, como é o interior dele, né? O seu arcabouço, e como os recursos que você tem hoje, né, através dessa plataforma, para fazer o plano hoje sem ter trabalho nenhum. Como mostrei ali, você seguindo ali os vídeos tutoriais da plataforma, em menos de 30 minutos, o seu plano está pronto. E tudo isso que eu falei aqui, eu estou falando nas plataformas, nos vídeos da plataforma em mais detalhes. Então, em menos de 30 minutos, você monta lá os seus planos, e amanhã você já pode começar a vender as assinaturas do seu plano. Dando o link lá de checkout da plataforma, para ir assinar por lá mesmo, pelo cartão ou pelo boleto, seja lá o que for. Então, assim, hoje, o que antes era um curso para ficar assistindo, para montar, hoje, aqui, ó, tu assina a plataforma, amanhã você já começa a vender as assinaturas do seu plano. Tá? Então, Matheus, eu queria abrir para dúvidas aí, caso o pessoal tenha dúvidas.
Comparando, né, Marva, até estava refletindo aqui quando a gente fez aquela apresentação da vez anterior, que inclusive quem colocou em prática hoje já deve ter muitos assinantes ali, né, esperamos, mas tá bem mais fácil, né, muito Bem mais mais fácil. fácil, porque naquela época eu lembro que tinha que fazer, era, né, a ideia é muito legal e tudo mais, mas muitos dentistas ficavam naquela mais tipo, ixi, vai, às vezes demorava 3 meses, 6 meses para começar, né, porque até tirar a ideia do papel era muito mais de implementar, né? Muito trabalhoso para explicar para a secretária, explicar para a equipe, explicar para o sócio aquilo. Então, essa forma que você fez ficou muito mais fácil para o dentista e até para o paciente também, né? Porque o paciente antes ele comprava o desconto, hoje ele tangibiliza isso, né? Ele tem ali a forma de, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, né? E eu não tenho isso que você mostrou. Porque, por exemplo, eu entro lá na minha plataforma, eu vejo algumas coisas assim, mas, tipo assim, eu não vejo o que é ainda, quando, né, que é o meu prazo ali de carência, eu não vejo o meu histórico. Cara, é uma dificuldade, né? Acho que o pessoal parece que nem tem esse interesse de mostrar ali as coisas pra gente, né? E eu, no caso, sou essa pessoa que eu pago e não uso. Eu pago o plano realmente para não usar, mas é outra realidade. Mas, assim, essa preocupação de ter ali pro paciente já é muito válido. Né, de você ter as coisas, a própria ideia do cashback também achei muito legal, e depois dá para ir agregando outras coisas, né? Uma dúvida que eu fiquei aqui, que talvez outros dentistas podem ter, quando a gente fala de plano próprio, tudo bem que a odontologia, ela até, né, teve uma briga recentemente aí com o CAD, aquela coisa toda, devido aos cartões de desconto, inclusive, né? E agora até tá muito mais tranquila essa parte, né? Mas ainda a gente tem a questão da ANS. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, para eu montar um plano próprio, eu tinha a sensação de que eu precisava, né, ter essa questão da ANS e ter todos ali os cuidados referente a isso. Que muda nesse formato que você trouxe daí? Eu preciso ter, não preciso ter? Como é que funciona? Essa aí é a maior objeção que os dentistas têm, a dúvida número 1 dos dentistas sobre a Uhum, ANS. Tá? uhum, É CRO e ANS, então eu já vou responder os dois de uma vez. CRO. O CRO não regula planos. Ele regula o exercício da profissão. Plano não tem nada a ver com o CRO, então ele nem sabe sobre isso. Eu tenho alunos que chegam a ligar para o CRO fica assim, não sei, acho que não, não sei, sabe? Porque não é a praia deles. Quem regula planos é a ANS. A ANS, ela regula os convênios e os planos que funcionam como planos mesmo, como operação de saúde, ou seja, aqueles planos que vendem o plano para o paciente, recebem o paciente, encaminham esses pacientes para a sua rede credenciada e paga a rede credenciada conforme a sua produção. Quando você tem essa operação de saúde, aí você tem um sistema de convênio tradicional que exige registro no INSS. O que é totalmente diferente do modelo que eu estou propondo aqui. O modelo aqui é um plano da sua clínica, dos seus pacientes. Não tem rede credenciada, não tem nada disso. Então, ele é muito mais, está muito mais próximo de um plano de fidelidade, um plano de pagamento, um plano de benefícios, do que de um convênio tradicional. No plano próprio, num convênio tradicional, a atividade fim do convênio é a venda de planos. Eles só vivem de venda de planos. Essa é a atividade principal deles. No plano próprio, a atividade principal é o atendimento odontológico. O plano é um produto seu, é uma forma de pagamento. Ao invés de você estar cobrando avulso, você está cobrando uma mensalidade. Tanto é que, se prestar atenção nos contratos que a gente disponibiliza, eles são contratos de prestação de serviço odontológico. Eles não são contratos de plano. Então, vai estar lá a prestação de serviço odontológico por 12 meses e vai estar incluso esses procedimentos e esses benefícios. Então, isso já te descaracteriza de um convênio tradicional que precisa de registro no INSS. Agora, já aproveitando o seu gancho, Matheus, que eu já conheço todas as objeções, né? Então já vou indo na sequência aqui. O pessoal também tem dúvida de como que eu vou divulgar isso aí, até onde eu posso ir. Sim, você tem que tomar alguns cuidados para divulgar. Você não pode divulgar falando plano odontológico da minha clínica, porque aí você está se
caracterizando, se colocando como um convênio, como um plano de saúde mesmo. Agora, você pode falar plano, o nome da sua clínica, por exemplo. Como é que é o nome da sua clínica, Matheus? Sorrinova e Biporã. Sorrinova. Sorrinova. Sorrinova, isso. Conheça o plano Sorrinova. Uhum. Plano Sorrinova. A palavra plano não é patenteada pela ANS. Você pode usar a palavra. Conhece o plano Sorrinova, que dá descontos de até 50%. Interessados, clique aqui. Simples assim. Mensagem direta, dentro da lei, limpa e que atrai bastante atenção dos pacientes. Tá? Então, daí nesse caso, eu consigo fazer esse formato dentro do que coloca ali. E aí hoje a gente, não sei se a maioria, né, que está aqui faz isso, mas o pessoal vende basicamente implante. Então, tipo assim, vamos vender implante, vamos vender protocolo, vamos anunciar isso. Então tá ali vendendo o produto, o serviço e tudo mais. Dessa forma, eu acho que o custo por lead fica muito mais barato, né? Porque quantas clínicas estão às vezes anunciando isso? Né? Então, nada impede de você pegar esse lead, colocar ele dentro da clínica, e na clínica você mostra, pelo que eu entendi, as duas tabelas. Ó, tem a tabela onde eu ancoro o valor sem o meu plano, Exatamente. e aqui na clínica, por você ser paciente da rede social e tudo mais, a gente tem essa tabela aqui, né, onde eu tenho esse plano com esses serviços e tudo mais. Então, pelo que eu entendi, é nessa ideia, né? Essa é uma das formas de vender e a forma mais fácil de vender. Você vende na matemática mesmo. Tá. Sabe? Então você vai mostrar, o paciente chegou, você mostra aqui no particular quanto é que está saindo, e você vai mostrar quanto é que sai pelo seu plano mais básico. E aí ele vai ver que tem uma diferença grande, mesmo se ele paga um ano de plano. Fica uma diferença grande. Então por que ele vai entrar? Por que ele não vai entrar no plano? Ele acaba entrando no plano. Agora, uma objeção que muita gente tem e que acontece no dia a dia. O pessoal pergunta, tem medo da pergunta assim, mesmo na coparticipação, o meu preço pode ficar maior que o meu concorrente. E o paciente, porque a gente tem clínicas populares aí fazendo extremamente barato, né? Então, mesmo assim, pode ficar menor que meus concorrentes. Como é que eu venço isso? A ancoragem que você fez em relação ao seu preço particular. É isso que vai mostrar a diferença. Quando você mostra quanto é que sai no particular, quanto é que sai no plano, você está mostrando quanto vale o seu trabalho. Ele está vendo que vale aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, Matheus, em uma posição em que o dentista se torna cliente para ele poder entender o que eu estou falando. Matheus, vamos supor que eu cheguei para você está interessado numa mentoria comigo, para montar o seu plano. Aí eu digo para você que a minha mentoria vale R$10.000. Só que eu digo que eu tenho um plano aqui, se você entra nesse plano, essa mentoria de 10 sai por 5. Aí você tem um outro mentor de dentistas aí, que a mentoria dele custa R$1.000. Aí eu te pergunto, você prefere fechar uma mentoria que vale 10 por 5 ou uma mentoria que vale 1.000 por 1.000? Qual das você prefere? A gente tem que analisar os benefícios, né? Não, mas de fato, se eu tenho uma coisa que eu sei que o valor era 10 mil, que me prove que vale aquilo, e eu me interessei muito naquilo, vamos supor que a autoridade máxima que eu tinha, né, e tudo mais, era aquilo, e eu recebo essa oportunidade, tipo, saiu de 10 por 5, para mim faz mais sentido do que aquela que para mim sempre foi 1.000, né? Isso. Eu estou fazendo essa comparação aqui, óbvio, a gente tem que chegar até a parte do preço, a gente já mostrou nosso valor. Mas eu estou fazendo a comparação para mostrar, bruta, assim, para mostrar como o preço já começa a construir o valor daquilo na nossa cabeça. Se eu botei como que vale 10 e eu estou fazendo por 5, eu estou dizendo nas entrelinhas que o meu produto vale 10. Se o meu concorrente está dizendo que vale 1.000, o dele, a impressão que tu tem é que o dele é porcaria. É um que vale 1.000. Eu quero esse que vale 10, que é melhor. Né? Você quer um relógio de 50 mil ou você quer um relógio de R$10? Entende? Você nem viu os relógios.
Você nem viu, entende? Eu acho que também, como a gente trabalha com saúde, o valor está muito atrelado à qualidade. Então, a ideia que a gente precisa passar para o paciente também, ó, você vai ter um tratamento de excelente qualidade com algo que cabe agora no seu bolso, fazendo dessa forma aqui, Isso. né? Então, dá outras clínicas com outros valores e tudo mais, né? Que às vezes são valores extremamente mais baixos, mas a gente tem a nossa qualidade comprovada. Lá eles são referência por preço, mas não é referência na qualidade. Aqui a gente está sendo referência na qualidade e entregando de uma forma, né, de democratizar esse acesso para o paciente, né? A possibilidade desse A gente tratamento. vai ter uma série de argumentos para nos proteger dessa canibalização dos preços. Mas, assim, só em relação a preço. Estou argumentando só em relação a preço. Trazendo esse exemplo para o protocolo. Vamos dizer que tem um protocolo que. Vamos dizer que eu tenho um protocolo que o meu no particular vale 15 e eu estou fazendo por 10 pelo plano. E alguém chega lá e fala: tá, mas esse teu por 10 eu consegui na outra clínica por 5. Aí tu vai argumentar. Meu amigo, eu estou te dando um protocolo de 15. Eu não estou te dando um protocolo de 5. Estou te dando um protocolo de 15. Ele custa 15 porque meu laboratório é top, porque o meu material é top, porque eu faço trabalho bem feito, etc. Né? O que tu usa para justificar. Se o cara que você foi está te dando um protocolo de 5, então, e você está pensando nisso, então você merece um protocolo de 5. Eu não trabalho com protocolo de 5. Estou te oferecendo um protocolo de 15, que está saindo por 10. Então você começa a dar nome aos bois para o paciente conseguir posicionar o que é o tratamento. Que, na verdade, não é mentira. Se um cara está entregando um protocolo de 5 ali, ele não está entregando a mesma coisa que alguém está entregando um protocolo de 15. Né? Então, eu só estou ensinando o paciente de uma forma didática e bem escancarada o que ele está comprando. E essa ancoragem, o plano próprio, através da coparticipação, consegue deixar muito claro. Né? E aí ele começa a desejar ter um protocolo de 15. Tá? Inclusive, uma excelente estratégia seria eu pegar todo mundo que não fechou e convidar para vir na clínica para, né, conseguir Isso, conversar com ele e já exatamente. aproveita aí esse pessoal que não que tá de dinheiro parado, né? O Isso, pessoal não exatamente. fechou e já traz ali para iniciar o tratamento. Bom, beleza, entendido essa parte, tá? E aí, como é que funciona? Então, por exemplo, hoje você comercializa esse sistema? Você está naquele formato do curso? Como é que você está trabalhando? Eu quero, por exemplo, quero contratar lá para a Sorri Nova. Como é que eu faço? Tá, a gente está comercializando sim, tá? Hoje eu vou deixar o link aqui, se tu me permitir aqui, tá? Vou pegar aqui. Pode colocar. Depois também eu coloco lá no. Porque o link ele expira, né? Então depois eu coloco lá no grupo pro pessoal também. Eu vou deixar aqui no. Tem um chat aqui, né? Tem um chat aqui, né? Vou deixar aqui. Tem sim. Ó, tá aqui, ó. Link para adquirir o plano próprio System, que é o nome dessa plataforma aí, tá? Com o método todo. Hoje tá assim, Matheus. Eu vou até compartilhar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Para entrar no plano próprio System, tem duas formas. Tem uma licença mensal e tem uma licença anual. Tá? A licença mensal está R$ 119,90 por mês. Porém, a licença anual está bem mais barata, porque a gente está incentivando a entrar na anual. Está 12 vezes de R$ 51,40. Praticamente menos da metade. Tá? Só que eu fiz um cupom de desconto para quem é aluno prospecto aqui, quem está aqui hoje. Tá? E o nome do cupom é Prospecta. Então, entrando ali naquele site que eu mostrei ali, né? Eu só vou sair daqui para mostrar para vocês.
Então aqui, esse aqui é o site que eu mostrei para vocês, que eu mandei o link ali, tá? Vai estar falando um pouco aqui, vocês vêm ver planos, tá? E aí tá aqui, ó, uma das duas. E aí depois, na hora que vocês forem assinar, vai aparecer, vocês vão botar aqui os dados, tá? Vão seguindo, e vai aparecer lá uma hora para botar o cupom de desconto. E aí escreve a palavra prospecta. E aí vocês vão ter com a palavra prospecta 10% de desconto. Tá? 10% de desconto em cima desses valores aqui, que foram dados. Tá? Só para quem é aqui quem está aqui, aluno seu prospecto aqui, cliente seu prospecto aí. Tá. Não, perfeito. Então, você está dizendo que, vamos colocar, pelo que eu vi ali no valor anual, cara, vai ser uma coisa muito acessível, né? Não é um negócio nem. Deu quanto ali, né? Deixa eu só pegar o anual. Você falou 612 vezes de 51,40. Com o cupom de desconto dá 12 vezes de 46. Então assim, um clínico geral que fechar, um canal, uma restauração, mais uma limpeza, tem clínicas aí que já paga o valor anual, então assim, não tem 12, que ter objeção. vai dar 12 vezes de 46,26. Aí já o cara da precificação. Com o cupom de desconto. Então, assim, não tem por que ter objeção, né? Não é a questão do preço. Agora é só a questão de ver quem que aqui, quer conseguir. 12 vezes de 46. Boa. E assim, ó, Matheus, para vocês já entenderem como é que isso aqui tá barato. Sabe o que é 12 vezes de 46? Para vocês? Assinante. Um assinante. Se vocês tiverem um assinante e vender o plano anual do plano de vocês para um assinante, você já paga a plataforma. Tá? Então, super tranquilo. Então, assim, não... tranquilo. Até eu acho que na época do curso era mais alto, o curso, né? O mesmo valor do curso. Mesmo valor do curso. Então, e o curso você tinha que fazer tudo. Muito mais trabalhoso. Não, o contrato, eu lembro quando você falou do contrato, a gente ainda tinha, você oferecia o contrato ali, mas tinha que fazer tudo manual, a própria carteirinha. Eu dava os modelos, só que você tinha que editar sozinho, né? Sim, não, excelente, ficou muito mais fácil mesmo, tá? Então, pessoal, depois eu mando ali para vocês se fizer sentido, né? Eu, particularmente, tá? Vendo o modelo de negócio hoje, odontologia, tá? Muitos pacientes vão continuar precisando de clínico geral, né? Ainda mais que as clínicas estão focando muito em implante, estão esquecendo dessa fatia aqui, e você pode ter para os procedimentos diversos, ortodontia, esse de clínico geral. O meu paciente ele terminou o tratamento. Excelente. A gente pode oferecer isso para justamente evitar que ele volte para mim novamente com o mesmo problema. Hoje, se as pessoas tivessem o mínimo de cuidado de fazer a limpeza, já evitaria muitos problemas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitos pacientes desdentados, também temos essa galera, né, que poderia ser esse público-alvo ali de ter essa prevenção, de ter esse cuidado. Então, eu acho que eu consigo hoje trabalhar com todos os públicos, até a odontopediatria, igual você citou, e aí dessa forma eu consigo também ter os meus pacientes particulares tranquilamente. Né? E aí eu posso, inclusive, fazer os anúncios online, pelo que você falou, offline, trabalhar com a base, até fazer parcerias com as empresas, né? Também você usa o plano também para fechar tratamentos, como eu estava dando exemplo aqui do protocolo, tá? Basta a conta fechar. Se ele vê assim que pelo plano está saindo mais barato do que o particular, mesmo ele somando com todas as parcelas de mensalidade que ele vai pagar no ano, por que ele não vai entrar? Aí ele tem que ver benefício, né? Ele vê, tu usa matemática e ele fecha. E aí é o seguinte, Matheus, o plano próprio, ele acaba com a pechincha por descontos. Porque, assim, o paciente chega lá, fechou um tratamento, ele começa a pedir desconto. Faz desconto aqui e tal, não sei o quê. Quando alguém pedir desconto, vai falar assim, olha, nós não damos desconto. Porém, nós temos um plano próprio que sai bem mais acessível. Ou seja, a tabela de coparticipação e os demais benefícios do plano, coberturas, é só para quem assinar o plano. Então, o paciente pode ter acesso ao maior desconto que ele pode ter na clínica, mas ele tem que ser assinante. É um prêmio. Só quem merece, só quem paga a mensalidade vai ter acesso a isso. Tá? Então você regula isso.
Perfeito. Bom, acho que tá super explicado, ficou super tranquilo e fácil de fazer, tá? Eu, inclusive, já quero ver lá para a clínica, agora ficou muito mais fácil de fazer dessa forma, tá? Eu vou parar só a gravação para não ficar muito extensa, e aí, no caso,